E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 6 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Tô com 2 tópicos e falarei de um primeiro. Na verdade é uma reflexão muito dramatizada, mas pegou interessante pra mim. Meu filho tá crescendo. Estamos na temática da Páscoa. E aí ele perguntou pra mim: papai, o coelho da Páscoa existe de verdade? Eu falei: filhão, nessa mágica, o coelhinho existe sim. Ele ainda é bem criança, mas também já tá crescendo. Ele mas como é que ele faz pra deixar os ovos? Eu falei: cara, não sei. Ele passa a noite? Eu falei: deve ser, né, pra ninguém ver. E como é que ele sabe que é pra deixar em tal lugar? Eu falei: cara, essa é a mágica, né, dessa história do coelhinho da Páscoa, né, meu? Beleza. Não sei o que, foi desbaratinando ali. E ficou assim. Cara, eu me senti péssimo, porque, na verdade, eu menti pro meu filho. E essa que é a grande dramatização. Porque se analisarmos mais profundamente essa questão, ela bate de frente com vários pontos que podem criar alguns níveis de controvérsias e que talvez em nenhum momento o olhar que eu quero colocar tenha um valor, tenha uma legitimidade, sabe? Na questão de ter sim um momento onde o pai, a mãe, o parente, seja lá quem for, mentiu para a criança. E o que a gente pode analisar é o seguinte, né? É uma fantasia, é uma história criada para alimentar, né, aquela mente fértil, aquela alegria, né, a magia, a fantasia, que faz parte da criança, que faz parte do desenvolvimento da criança, né, o desenvolvimento pessoal, e que entende-se, obviamente, que são situações da vida onde a criança, ao crescer, naturalmente vai superar isso, né? E ok. Agora, a minha sensibilidade, ela tá, cara, em ter mentido. Porque, não contente, nós, né? Nós, de uma certa forma, vivemos, até mesmo por essas criações de uma origem capital, também, né? Muito marcante. O Papai Noel, a Fada do Dente não tanto, mas sim, né? O Coelhinho da Páscoa. E ainda que exista, né, um substancial fundamento que vai além das questões comerciais, nem mesmo isso muitas vezes é visto. E nós fomentamos, compartilhamos a alegria, compartilhamos o encontro da família, até mesmo lembrando que isso é um privilégio, né, para algumas pessoas no mundo, porque a grande maioria das pessoas do mundo não tem o privilégio de viver algo desse tipo. Quiçá ter um coelho para caçar e comer. Mas eu fiquei bolado com essa história. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: vou radicalizar agora para, deixar algo que incomode de fato. Vamos pensar, cara, que eu usei droga porque eu descobri que Papai Noel não existe. Eu disse que eu ia incomodar. Se é que incomoda, né? Mas enfim, a questão nesse estudo que eu tô fazendo agora é que a mentira, a quebra da fantasia, né, a entrada na realidade por este quadro, né, que fora apresentado, vivido, compartilhado através de uma fantasia / mentira, ele implica uma série de coisas, como por exemplo, né, a criança crescendo, os amiguinhos da escola, sei lá, as vizinhanças, alguns primos mais velhos começam a dizer que não é verdade, que é mentira, que não é verdade, que é mentira, né? E a criança acreditando, confiando na verdade dos pais, fica naquela disputa. Porra,
é verdade ou é mentira? Os meus amiguinhos estão me zoando, porque eu ainda acredito em Coelhinho da Páscoa, e meu pai tá dizendo que sim, existe. Em quem eu acredito? Será que essa criança, né, o meu filho, vamos colocar assim, não necessariamente meu filho, porque eu tenho um desdobramento diferente dessa história e eu vou colocar pra vocês depois. Será que a criança nessa relação ao pai e os amigos da escola vai ter alguma dificuldade em posteriormente talvez acreditar no pai, já que o pai mentiu pra ele? Será que essa criança terá em algum momento algum tipo de dificuldade de se posicionar socialmente, já que na escola houve um bullying, né, que antigamente era resolvido no soco, agora é um bullying? Inclusive, se essa criança reagir de uma forma agressiva, talvez ela seja penalizada e não aqueles que as desdenhava, né, por não acreditar, ou por acreditar, seja lá o que for, na verdade por acreditar, desculpa. Sofrendo bullying, não sendo protegido e virou vilão porque se defendeu. O bagulho é uma bagunça, irmão, é uma bagunça, velho. Então assim, será que ele vai ter um posicionamento seguro na sociedade, já que ele acreditava numa mentira? E aí nós colocamos o olhar compensatório, e bibibi bababá, né? Onde, não, mas esse é um processo natural que, obviamente, a criança vai superar. E se não superar? E se isso ficou registrado nela como algo muito marcante, muito decepcionante? Ela viveu a decepção tanto no seu meio social, que geralmente é na escola, no seu meio social talvez familiar, com seus primos mais velhos, com os pais, né? Em todos os momentos ele encontrou mentira de um lado pro outro, né? Ou ainda, aquele que não sabe da verdade, através de uma infantilização, vamos colocar dessa forma, para deixar bem técnico, né? Ainda preso à necessidade de uma fantasia. Ou iludido por uma fantasia. Mano, o bagulho é sério, brother. O bagulho é sério, irmão, né? Porque se colocarmos isso de uma forma mais ampla, até com a radicalidade que eu coloquei aqui no aspecto de, porra, usei droga porque o Papai Noel não existe, começamos então a viver, existir, e começamos a entender algumas formatações que temos, né? Se pegarmos aí as diferenças através do planeta, cara, culturalmente existem algumas coisas que são realidades, existem algumas coisas que são fantasias, existem algumas coisas que aqui é certo, lá é errado, e vice-versa, né? Então, o que seria de fato a realidade? Quais seriam os princípios, os valores? O que te faz então ser uma pessoa direita, uma pessoa funcional, uma pessoa íntegra, seja lá o que for, correspondente às questões morais e éticas, né? E por que será então que tem sido tão insuportável viver a minha realidade? Por que então, em um momento tão gostoso, vivendo a naturalidade de uma fantasia, deparei-me com a realidade bruta, dura da existência? Papai Noel não existe, Coelho da Páscoa não existe, Fada do Dente não existe, né? Será que eu não consegui me socializar, sabe? Descobri que existem outras mentiras nos meus pais, nos meus familiares, que talvez eu nem mesmo seja filho deles, fui adotado, né? Será que não consegui ter uma paquera? Será que ter criado um perfil no Instagram com coisas lindas e maravilhosas não é, novamente, ter uma fantasia daquilo que talvez eu queira ser e não consiga? Será que a droga não entrou nesse lugar? Será que eu não procurei na droga? Será que eu não busquei na droga? Será que eu não fugi pela droga? Será mesmo que por não acreditar em Papai Noel eu comecei a usar droga? Talvez sim, talvez não. Talvez não nessa propriedade bruta, neste objeto, neste elemento, nessa concretização exagerada que eu coloquei ao Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Mas pode ser, cara, algo que esteja dentro de nós,
onde percebemos que a realidade é uma merda, é uma bosta. E que a fantasia para tentar viver na merda da vida, né, as narrativas que criamos a nós, elas pelo menos nos faz viver um pouco a merda da realidade. Porque a merda da realidade, ela te coloca em uma necessidade ordinária, para começar, né, que é estabelecida em cima de qualquer dinâmica que você tenha, mas ainda assim regida aos padrões culturais, éticos, judiciais, quando não religiosos, de onde você vive. E que se por um acaso você não estiver dentro desses modelos, talvez nem mesmo aceito e pertencente a este tipo de comunidade serás, né? Então, se começarmos realmente a explorar o que de fato seria a realidade, para então viver a grande insatisfação da realidade, deveríamos ser o que é entendido pela temporal e limitada ciência humana, condizente a estruturas limitadoras ao que cabe então conceitos acadêmicos, e que deve ser vivido naturalmente a superação de algo tão simples e natural para todos. Simples e natural para todos, vivido através de uma mentira. O outro lado dessa história seria, né, aos prelúdios de uma identificação festiva, temática, como o Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa, ao ter então sua criança ali feliz vivendo as maravilhas deste encontro familiar, cheio de presentes, ovos, em uma grande verdade privilegiada, o que não é algo para se punir, tudo bem, né? Desde que tenhamos pelo menos uma forma de viver o que tanto se diz de uma conscientização humanizada com as diversidades, os gêneros, a igualdade, sem que então fechemos o vidro no farol para quem nos pede qualquer tipo de quinhão. Não que isso tenha que ser vivido, mas que pelo menos não se levante uma bandeira, né? Porque toda essa história colocando o ponto da droga, o que temos nisso é o seguinte: se você não for um padrão aos protocolos já existentes das nossas formatações, ao que condiz a realidade, né? E você se torna um drogado, o drogado, o bêbado, o viciado, geralmente, mas vamos colocar só no drogado e o bêbado também, que é mais comum, não desmerecendo todos os outros sofredores aos vícios, mas é que ainda, inclusive, as limitações de conscientizações maravilhosas que temos aos viciados, caracteriza muito mais droga. Inclusive existe até mesmo um tipo de hierarquia na droga, né? Como se a maconha fosse blasé e o crack horrível. Enfim, não é esse o foco de agora. Colocando então até mesmo essas provocativas, onde, perceba, onde não existe conscientização prática de igualdade, de reconhecimento, de posicionamento, de pertencimento. Prática, pois já existe, mas não tem como ser feita, porque o drogado é manipulador, mentiroso, fracassado, sem vergonha, e terás tão somente algum nível de pertencimento, de posicionamento, sentindo-se parte em comunidades de recuperação, como muitas vezes eu compartilho aqui, sendo ainda estas ao primado, permitindo-a ser parte, com a sobriedade e abstinência, não existindo lápis, recaída e volta ao uso. Pois assim ela terá um certo status, cumprindo então as diretrizes dessa comunidade. O mesmo na sociedade, como se fosse uma célula separada. Terás então, por grande sorte,
um reconhecimento pela sobriedade e abstinência. Entretanto, ao passar da vida, isso deixa de ter talvez um reconhecimento prático, mas ainda assim um reconhecimento de excelente conquista, mas não habitando então as realidades, com dificuldade de viver a realidade, né? Pois até então o mesmo tinha ali usado droga porque descobriu que o Papai Noel não existe, né? Para deixar bem dentro das provocativas aqui. O que acontece é que não tem mais como viver as fantasias, porque a realidade da droga também faz com que você chegue na realidade da droga, que é um inferno gélido, profundo, abissal, desesperador, onde de algum azar estaremos sempre aprisionados nele com a chave do inferno no bolso, né? Tentando de todas as sortes novamente superar o que todas as pessoas normais superam, onde até mesmo a nossa falta de superação não é legítima, né? E ainda assim, este sóbrio abstêmio, existindo a um lapso, uma recaída, uma falta ao uso, com realmente a preocupação de perder-se em outras fantasias ou outras realidades, mas já de uma qualidade infernal, perde-se também o seu posicionamento. Tanto quanto no aspecto social, não se encontra nenhum nível de conscientização, de humanização, de gêneros, de diversidades, de inclusão, de pertencimento a este drogado que também tem problema com o álcool, como se o álcool estivesse separado do aspecto da droga. Ao entrar em qualquer padaria, restaurante, festinha de criança, encontrarás lá, no mínimo, um choppzinho, né? Então não tem respeito. Afinal de contas, quem tem problema é ele. Eu, que sigo uma doutrina extremamente correta, em todas as superações, onde as coisas que eu faço pouco importam, como por exemplo, trair, mais mentira, sonegações, etc. Um sexozinho outro ali, de uma forma duvidosa. Estes que seguem ali o primado de uma religião que é a única verdadeira, onde todas as outras não são, né? Ou se sente cult, com coisas lindas, maravilhosas, humanizadas e não come carne pra não matar o bichinho, mas fuma haxixe. Tu é o que se fudeu, então tu vai ter que ficar quieto aqui, porque não tem problema a gente beber. Não tem pertencimento. E não há como colocar isso dentro de uma realidade prática, porque não sai da literatura, né? Caso vocês tenham se perdido, eu coloco vocês de novo na história, né? O outro lado dessa história é, ao crescimento dessa criança, colocar ela de frente e dizer, olha só, na verdade, Coelhinho da Páscoa não existe, Papai Noel não existe, pelo simples fato de isso ter sido apropriado em um dos poderes que nos rege, que é o poder econômico, tal qual vindo de um outro poder que também nos rege, que é o poder religioso, e ainda assim, com certeza, há, justaposto, uma conexão ao terceiro e último poder que nos rege, que é o poder político, né? Considerando as questões de cada lugar do mundo. Então, minha pequena criança de sei lá quantos poucos anos, Coelho da Páscoa não existe, Papai Noel não existe, tá? E a verdade é essa. Então, eu prefiro apostar pela verdade, para que você já saiba, e não viver nenhum tipo de fantasia. Pronto, acabou com o desenvolvimento da fantasia da criança, que é importante para que tenha ali, sabe, um desenvolvimento das suas questões lúdicas e, sabe, magníficas na exploração dos pensamentos, dos sentimentos, onde ela também criará um nível de pertencimento. Meu irmão, tá usando droga porque Papai Noel não existe, velho. Que ridículo, mano. Vai internado 20 vezes, mano. Vai preso, mano. Vai morrer, velho. Não vai ter lugar, mano. É a escória do mundo. Então, mano, se liga no bagulho, velho. Por isso que eu fiquei bolado. Porque, mano, dificilmente um pai, uma mãe, um cuidador vai acordar e pensar, eu falo bastante isso. Mano, hoje eu vou fuder com o meu filho, com a minha filha ou com a criança que eu cuido. Eu vou pegar isso hoje pra fuder, mano, a vida dele nos aspectos sentimentais, espirituais, racionais, físicos. Não, mano. A gente tá tentando fazer algo que entende com aquilo que nós temos, né? Que inclusive, muitas vezes, infelizmente,
é colocada pelos pais, as frustrações das suas não conquistas e vivências aos sonhos próprios projetados na criança, né? Não permitindo, inclusive, que a criança encontre a sua própria singularidade, individualidade, individuação, né? Então, mas ainda assim, colocamos o que temos, apresentamos inclusive outras coisas e deixamos que a criança desenvolva a sua, né? Conforme os desenvolvimentos. Mas será que estaríamos nós atentos a toda essa dramatização? E por que essa dramatização? Porque são os lugares que não são legítimos. Não são legítimos. É um absurdo. Ah, mas a maioria, a média das pessoas superam. E os que não superam? Não necessariamente a questão do Papai Noel do Coelhinho da Páscoa, caralho. Se não deu pra entender aqui que eu tô tirando uma onda em cima dessa porra, mas é em cima de um assunto sério, né? Mas a mentira, né? Ou a sustentação, né? A fomentação, a promoção, né? A continuidade do que cabe, então, ser igual aos que ali estão, né? E que pode repercutir em um monte de coisa. E que pode repercutir, sabe, no vício. Seja o vício algo que você já tem, ou algo que você adquiriu, né? Também são outras ideias por aí que entram em conflito. E serão sempre mais fáceis para aquele que é viciado viver aquela que condiz ao que ele mais suporta da realidade ou da fantasia. Ah, eu já nasci com isso, por isso que eu não consigo fazer nada, eu não vou fazer nada. Ou, eu adquiri isso. Opa, então, se eu adquiri, eu não tenho mais. E a grande questão é essa. Como eu pertenço ao mundo? Um mundo onde a realidade é composta por estruturas que nos são dadas e que nos faz encontrar dentro de muita mentira. E por que nós, ao termos então um vislumbre ou um conhecimento de fato, quando não um saber, mas não as rasas informações que temos por aí, porque ainda assim fazemos as mesmas coisas? E quais seriam as outras coisas? Quais seriam os impactos reais nestes equilíbrios ao que seria certo? Criar a uma criança um amadurecimento precoce, colocando-a dentro da realidade, sem que ela ainda tenha uma formação possível para equilibrar então a superação comum, ou ir até onde der, depois dela já ter sido zoada pelos amigos, pelos primos, até mesmo pelos pais que mentiram para ela, e ver que tem um monte de mentira na família, um monte de mentira na escola, um monte de mentira na religião, um monte de mentira no bairro, um monte de mentira em um monte de lugar. E aí você pode dizer, ok, a vida é experiativa, como eu coloco. Se você vê mentira, é porque você dá mentira. Ok, eu acredito muito nisso. Muito, né? Quando as pessoas falam, nossa, mas eu só conheço gente, nossa, zoada. Legal, pode ser, mano. Eu só conheço gente legal pra caralho, velho. Todo mundo que eu encontro na rua, mano, é do caralho. Porque, mano, é a vibe, né? Então, a partir do ponto que você talvez descubra uma mentira, será que essa mentira que encontramos talvez não seja uma verdade do outro lado? Será que a nossa realidade não é uma fantasia e do outro lado o oposto? O que fazer com tudo isso? Se adaptar. Tentar viver o ordinário, tentar superar o que não foi superado, encontrar os lugares onde somos então mais atingidos por essas faculdades insignificantes. Eu não estou defendendo a questão do Papai Noel e do Coelhinho da Páscoa. Eu estou defendendo, na verdade eu estou defendendo porra nenhuma. Estou fazendo uma provocativa. Defender de cu é rola, não defendo porra nenhuma. Exceto algumas coisas que eu atuo, né? Pronto para em condições de, que é diferente. Mas enfim, a provocativa é realmente neste elo tão sensível que nós, ao crescermos, não lembramos mais do
que sentíamos. Se formos pessoas normais, né? Superamos e ok, né? Seguiremos todos os protocolinhos bonitinhos, lindos, maravilhosos e seremos perfeitos, né? Até depois, mais velho, não suportar o peso do nosso mundo artificial, simulado, digital, virtual, né? Onde temos que ter ali uma anulação da nossa faculdade orgânica, nos apropriando inclusive de uma série de coisas medicamentosas, drogas, etc, né? Pra enquadrar nesse mundo. E aí bater a nave e ficar um pouquinho próximo de nós, né? De mim, talvez, não um ser inquieto, né? Que precisa se conectar com uma verdade real. Verdade real. Verdade real. Não é essa verdade estruturada para encaixotar como alguém funcional, bonitinho, ordinário, né? Não desmerecendo isso também. Sendo assim, o que faremos? O que teremos? O que seremos? Seremos aquele que teremos isso então com algum tipo de prazer, outros momentos uma grande realidade de um desprazer, né? Mas poderemos, quem sabe, expandir algumas coisas para aqueles que se identificam, traduzirem para suas verdades e criarem seus próprios caminhos, onde nem mesmo um peido dado será feito sem que você saiba a origem, o porquê, pois você terá, de alguma forma, uma comunhão de origem real ao que talvez seja realidade e fantasia. E a única coisa que permitirá que você tenha isso será, por todo sempre, acredito eu, não somente uma mente aberta, mas também um corpo aberto. Um corpo aberto. Mas que tudo seja, então, vivo, presente, real, por ter um coração aberto. Porque é somente quando enxergamos as nossas falhas, os nossos erros, e realmente percebemos que ao todo dos paradoxos existenciais, de fato, somos apenas mais um nisso tudo. Mas ao mesmo tempo, se somos mais um nisso tudo, é porque todos e tudo faz com que sejamos um. E que não existe uma verdade absoluta definitiva. Não existe. E que todas essas questões aqui compartilhadas entre todas as outras existentes no mundo, todas elas caem por terra quando alguém vem e diz: essa é a verdade. E faz com que todos então vivam aquela verdade. Na historinha do Papai Noel e do Coelho da Páscoa, ao tanto que eu tentei aqui colocar, o que fica é o seguinte: que baboseira. Ok, tá? Mas, a um olhar sensível, que a diferença é isso, é o olhar sensível. Tudo que é tentado na vida ser trabalhado de forma objetiva, quando colocado aos pensamentos e os sentimentos, ainda incluindo sim, né, as propriedades energéticas e espirituais que podemos colocar em parente subjetiva, tal qual somente existentes ao ato dos nossos comportamentos, jamais deverá ser encaixado a um protocolo, porque esse protocolo foi estabelecido em cima de conflitos ao que seria realidade e fantasia. Então na média nos fudemos se não formos aqueles que em algum momento talvez tenhamos voz, não somente aqui nos bastidores, mas um pouco mais junto ao cosmos, não para que então troquemos as realidades e as fantasias, mas que seja, mesmo que algo embrionário, um ponto para que possamos realmente viver, cara, todas as verdades, todas as diferenças, porque todas elas, ainda assim, fazem parte, cara,
de uma unidade. E essa unidade é composta por cada um de nós. Então não existe certo e errado. O que existe é tentar encaixar uma realidade numa fantasia, ou fazer uma fantasia para tentar se enquadrar a uma realidade. E nesse lugar, chegamos de novo ao final com chave de ouro, só para deixar aquele gostinho de maluquice, aspas. Com tudo isso, eu fui usar droga, porque eu descobri que Papai Noel não existe. Nós!